Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramuno aqui e hoje no nosso primeiro vídeo da Ramuno Academy a gente vai tratar sobre o conceito de empresa, o conceito mais básico para discutir direito empresarial, e a gente vai ter um vídeo exclusivo para isso. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui para se inscrever no canal, dá um positivo, um joinha no vídeo, que isso é muito importante principalmente em momento de crise, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, já virei youtuber, mamãe e papai estão questionando já, então é melhor a gente estar preparado. Bom, a gente poderia fazer uma abordagem aqui para tratar sobre o conceito de empresa por uma perspectiva histórica, a superação da teoria subjetiva do comerciante, perpassando pela teoria dos atos de comércio, chegando até a teoria da empresa. Essa parte histórica a gente pode deixar para um outro vídeo, para um outro momento. O momento agora vai ser a gente discutir o que é empresa de acordo com o Código Civil Brasileiro. Nesse contexto, a definição de empresa pode ser extraída a partir do conceito de empresário. O artigo 966 do Código Civil coloca da seguinte forma: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E esse é o caput do artigo 966. O conceito, então, de empresa está vinculado ao conceito de empresário previsto na lei. Lembrando que o artigo 966 é aquele que inaugura o livro de empresa, o livro 2 do Código Civil, que vai tratar sobre diversas temáticas relacionadas ao direito empresarial. Ou seja, a gente encontra no Código Civil alguns elementos que vão compor o conceito de empresa. O primeiro deles é atividade, o segundo, econômica, o terceiro, organizada, o quarto, profissional e o quinto, para a produção ou circulação de bens ou serviços. Empresa, então, nada mais é do que atividade econômica, organizada, profissional, para a produção ou circulação de bens ou serviços. Isso é quase um mantra para o pessoal do direito empresarial. Empresa é atividade econômica, organizada, profissional, para a produção ou circulação de bens ou serviços. Você até consegue pensar isso recuando na sua cabeça. Vai ser o seu mantra a partir de agora do direito empresarial. Vamos tentar entender o que compõe cada um desses elementos. Atividade. Atividade se contrapõe ao conceito de ato, que foi a superação justamente da teoria dos atos de comércio. A atividade empresarial envolve um constante repetir-se, uma repetição que denota habitualidade. Aquele que pratica uma única conduta vinculada a uma atividade mercantil, empresarial, não é propriamente empresário. É necessário que seja feito com habitualidade, constância, com repetição. Econômica decorre justamente da economicidade inerente ao direito empresarial e atividade empresarial, o que pode estar relacionado, sim, à perspectiva lucrativa. Exercer atividade econômica sempre se tem por trás uma perspectiva lucrativa. Isso não significa que a entidade que exerce atividade econômica tem como premissa e objetivo principal o lucro, mas envolve um potencial de lucratividade. Isso tem a ver com a empresariedade. O terceiro elemento é o chamado organizada, atividade econômica organizada. O fato de atividade ser organizada guarda relação com a organização dos elementos de empresa. O empresário vai pegar trabalho, capital, insumos em geral e vai organizar com o objetivo de realizar a atividade empresarial. Profissional decorre da habitualidade, do não amadorismo. Quem é empresário faz isso como atividade constante e habitual. Não faz isso uma vez na vida, não faz isso de forma pontual. Então, o próprio profissionalismo está relacionado ao próprio conceito de atividade. E, por fim, a gente tem a produção e circulação de bens ou serviços, que eu incluo aqui um conceito trazido e um complemento trazido pela doutrina, principalmente no magistério da professora Paula Forgione, que seria o para o mercado, para a produção e circulação de bens ou serviços para o mercado. A circulação de elementos de empresa, a circulação de ativos, produtos, serviços, é inerente à atividade empresarial. Isso acontece numa situação de mercado. Se não tiver mercado, é difícil pensar em atividade empresarial. E aqui, alguns exemplos são interessantes de serem pensados. Vamos pensar então no nosso primeiro exemplo. Pensa que você, ou então que você conhece, um vendedor de coco na praia. Mas ele não é um vendedor de coco qualquer, é um vendedor de coco
náufrago e que só tem ele na ilha deserta. Ele só vende coco. Ele pegou todos os insumos que ele tinha, pegou tudo que ele tinha lá, fez a barraquinha de coco dele, só vende coco. Ele pratica uma atividade? Sim. Ele faz isso com constância, com habitualidade, não faz de forma pontual. Profissional? Certamente, ele é vendedor de coco. É só isso que ele faz. Não é amador. Terceiro, ele faz isso com intuito lucrativo, de movimentação, com economicidade? Sim. Consequentemente, ele faz isso para ganhar dinheiro, uma atividade econômica profissional. Ele organiza os fatores de produção que ele tem. E ele faz isso para a produção e circulação de bens e serviços, no caso, o bem coco. Porém, não tem mercado. Então, vejam por que é importante o conceito de trazer o mercado, e a ideia de trazer o mercado para a definição de empresário. Ele até preenche os requisitos num primeiro momento, mas por estar alheio, não inserido numa relação de mercado, não pode ser considerado empresário de acordo com o Código Civil, porque a ausência de mercado prejudica a finalidade da atividade, que acaba sendo a produção e circulação de bens ou serviços. Já um cenário completamente diferente, a gente pensar em um vendedor de cachorro-quente, ou então pensar em uma imobiliária que faz a corretagem de imóveis, ou mesmo uma incorporadora que vai construir um prédio. Vamos pegar o exemplo do vendedor de cachorro-quente, de uma barraquinha de cachorro-quente, talvez fique um pouquinho mais fácil de a gente entender. E se a gente entende o simples, o complexo vem a reboque. O vendedor de cachorro-quente, ele pratica uma atividade com constância, não um ato pontual, econômica, com economicidade, intuito lucrativo, profissional, não tem habitualidade, tampouco amadorismo, organizada, porque se pega os fatores de produção, trabalho, capital, equipamentos para a produção, para a realização da atividade, e também é uma atividade que tem como finalidade a produção e circulação de um bem, no caso, cachorro-quente, para o mercado. Nesse cenário, eu tenho um empresário e a atividade praticada por ele é empresarial, ou seja, o empresário pratica empresa. Lembrando que, do nosso mantra, empresa é atividade econômica organizada, profissional, para a produção ou circulação de bens ou serviços para o mercado. Isso tudo que a gente viu até agora, então, configura a regra geral do caput do artigo 966 do Código Civil. Como toda regra, comporta exceção, aqui não é diferente. E a exceção vem, em primeiro lugar, na parte inicial do parágrafo único, que diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Vamos parar aqui. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, profissão intelectual, por uma questão legislativa, por uma questão de opção do legislador, que exerce profissão de natureza científica, literária ou artística, não é empresário. Aqui a gente está pensando, por exemplo, num artista de rua. Um artista de rua, ele pratica uma atividade econômica organizada, profissional, para a produção e circulação de serviços de entretenimento para o mercado, ele tem finalidade lucrativa, ele pratica atividade econômica. Porém, ele não vai ser considerado empresário, porque a atividade dele, a profissão que ele exerce, é uma profissão de natureza artística, intelectual, de natureza artística. A mesma coisa seria você pensar numa pequena clínica médica. O médico, ele tem uma profissão intelectual de natureza científica e, por causa disso, ele não vai ser considerado empresário, mesmo que ele pratique atividade médica, pratique a medicina com intuito lucrativo. Vejam que buscar lucro, querer auferir lucro, não tem nada a ver com ser empresário ou não. São características distintas. E essa é a nossa primeira exceção. É a nossa primeira exceção. E se a gente tem exceção, por que não ter exceção da exceção? E nesse caso é assim mesmo que funciona. A parte final do parágrafo único vai colocar o seguinte: salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, tudo que a gente viu agora, a tendência é a gente pensar, não entendi nada. O que seria essa exceção da exceção? Vamos partir de um exemplo
dois exemplos que talvez fique mais fácil. Primeiro exemplo, vamos pensar em um artista super famoso que você pode gostar dele ou não, mas é um artista. Vamos pegar o Romero Brito. Romero Brito, ele é artista. Ele tem uma profissão intelectual de natureza artística. Porém, a profissão intelectual, o fato de ser artista, de ser um pintor, acabou virando um elemento que vai ser organizado para a produção e circulação de tantas outras atividades. Se vocês pararem para olhar o site do Romero Brito, ou então forem pesquisar, você pode comprar uma poltrona com o padrão Romero Brito. Tem até, acredite, é verdade, você tem até coleira para cachorro com o padrão Romero Brito. A profissão, então, intelectual acabou virando um atributo da atividade empresarial que vai ser explorada em tantas outras atividades. Então, esse é um bom exemplo da exceção da exceção. A despeito de ser uma profissão intelectual de natureza artística, essa profissão constitui elemento de empresa. Consequentemente, a gente vai estar na hipótese de exceção. Vai ser considerado, sim, empresário e, consequentemente, a atividade praticada, empresa ou uma atividade empresarial. Da mesma forma, a gente pode pensar num hospital. Assim como a pequena clínica médica, a gente viu que não configuraria atividade empresarial porque estaria na exceção, o hospital acaba tendo outras atividades além da profissão médica. Você tem hospedaria relacionada à internação, você pode ter também N outros setores, fisioterapia vinculado também, realização de serviços de hemodiálise, tantas outras coisas, no qual a profissão intelectual de natureza científica, ou seja, a profissão médica, é um atributo, um elemento que vai ser organizado. Então, um hospital, e a gente tem visto isso na prática, muitos hospitais, para ser mais sincero, estão modificando a sua forma de organização para adotar, por exemplo, uma estrutura de uma sociedade anônima ou outras modalidades de sociedades empresárias. Então, a gente vê que a gente tem a regra geral, que é o caput, a exceção, que é o parágrafo único, primeira parte, e a exceção da exceção, que é o parágrafo único, parte final. Essas, então, são as nossas 3 hipóteses mais tradicionalmente observadas, sempre lembrando do mantra. Empresa é atividade econômica organizada, profissional, para a produção ou circulação de bens ou serviços para o mercado. E como nada na vida não pode ser um pouquinho mais complexo, a gente tem ainda a exceção da exceção da exceção. E aí a gente tem que parar para pensar. E qual seria ela? Algo que é muito cobrado em provas de concurso, muito cobrado em prova da OAB, que é justamente a situação das sociedades de advogados. As sociedades de advogados, mesmo que tenham uma estrutura propriamente empresarial, tanto que a gente costuma falar que a firma de advocacia, a firma, esses grandes escritórios, a lei e o Estatuto de Ética, o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da Advocacia prevêem que, em se tratando de sociedade de advogados, é vedada a mercantilização, então, independentemente da estrutura, não será empresa. A atividade desenvolvida não será empresarial. Nós teremos, então, uma situação que, independentemente do porte da estrutura, sempre será não empresária. E essa é justamente a exceção da exceção da exceção. E com isso a gente consegue ver todos os cenários possíveis e mais razoáveis de serem analisados no nosso dia a dia. Importante também ver que o que a gente analisou nesse vídeo foram situações extremas. A gente não parou para ficar vendo aquela situação zona cinzenta que você não consegue saber se a profissão intelectual começou a ser elemento de empresa ou não. É mais fácil a gente ver os extremos para validar a tese. A zona cinzenta a gente só vai conseguir verificar no caso concreto. E pode acabar sendo, justamente por se tratar de uma zona cinzenta, aquele caso que você não vai poder a priori, de antemão, definir para que lado você vai. E vai depender do registro ou não desse empresário ou sociedade empresária, se for o caso, na junta comercial. Ou então, de outros critérios que não propriamente a análise da atividade desenvolvida. E por fim, a segunda ressalva, que certamente vai ser objeto de um outro vídeo no futuro, é a situação do empresário rural, que acaba tendo um tratamento diferenciado de acordo com o artigo 971 do Código Civil. Isso a gente vai deixar para outro momento, com um pouquinho mais de calma, analisando todas as consequências relacionadas ao empresário rural, inclusive para fins de utilização de recuperação judicial e
e falência em situação de crise. Algo bastante quente, bastante atual na discussão do direito empresarial. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, escreve nos comentários que eu vou procurar endereçar tudo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Saudações comercialistas e até lá!